Olá, mulheres sábias, sejam bem-vindas. É uma honra a gente estar aqui juntas para a gente falar de transformação, renovação. E hoje eu vou explorar com vocês a arte de reinventar-se, da gente co-criar uma nova realidade para nós. Isso é um assunto que eu adoro explorar, um assunto que eu aprendo também com vocês. Eu ensino e o que eu falo, eu também ouço, eu também falo para eu me ouvir, cada vez que eu também compartilho algo, eu também aprendo junto com vocês. Então, eu adoro explorar, né, a arte de reinventar-se, né? Como que isso pode nos ajudar para alinhar a nossa vida com quem realmente nós somos, encerrando ciclos que precisam ser encerrados com leveza e com coragem. Então, hoje é uma honra eu estar aqui e dividir isso com vocês, né? Então, é um momento para a gente estar olhando para dentro, um momento da gente acolher a nossa essência, de descobrir como nós podemos tecer novos caminhos. Eu gosto muito também de falar de tecer, porque nós somos as tecelãs das nossas vidas, né? Nós somos as guardiãs, né, dos nossos fios. Então, eu estou aqui, já vou deixar essa aula gravada para garantir que vocês tenham acesso, principalmente quem não vai poder estar ao vivo, para poder assistir essa aula depois. Eu vou subir na plataforma do YouTube, vou guardar para vocês também no Meet, para vocês salvarem o link e assistirem depois, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou Camila Fernandes, eu acredito profundamente que a gente pode unir a ciência e a alma, porque elas se encontram. Então, eu sou farmacêutica, bioquímica, tive uma carreira aí voltada, né, diretamente com a saúde e bem-estar. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu trabalhei em um hospital junto com os pacientes, né, junto com os médicos, inclusive meu marido também é médico, a maioria das pessoas da minha família é da área da saúde, então eu estive muito perto dessa questão da ciência, da saúde, né, do que a gente aprende a viver a parte de saúde física, mental e unir com a saúde integrativa, né, como eu sou terapeuta integrativa também, com a saúde espiritual, porque desde o meu primeiro ano de faculdade, e aliás, desde a adolescência, na verdade, eu sempre fiz trabalho voluntário, e meus trabalhos voluntários sempre foram voltados para o quê? Para a área onde olhar o ser, olhar, né, o outro, além da saúde física, era verdadeiramente o que eu acreditava. E hoje, né, com 50 anos, eu estou aqui unindo, né, a realidade onde eu vivi, né, e onde eu aprendi, e onde eu acredito que fez sentido para mim. Então, eu gosto de dizer que na indústria farmacêutica, muitas vezes eu tive que tomar decisões baseadas na razão, na parte técnica, né? Como eu era gerente da qualidade, da garantia da qualidade, muitas vezes eu tive que tomar decisões baseadas na técnica. E isso também me trouxe assim um olhar onde é importante a gente ser racional, mas muitas vezes a gente precisa também ter o nosso olhar da intuição, o nosso olhar emocional. Mas como que a gente faz para a gente equilibrar isso, né? Porque eu, como terapeuta, né, eu descobri a força transformadora da intuição. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, quando a gente age pela emoção e não pela razão, a gente pode, se a gente não estiver alinhada com os nossos valores e princípios, a gente agir na impulsividade, a gente pode, de repente, ter aí desafios. Aqui eu estou num papel, né, não é num papel de julgadora, num papel de construtora, onde não existe certo e errado, não existe assim o que de repente é certo para mim é errado para você, o que é certo para você é errado para mim. Então aqui não existe certo e errado. A gente vai fluir nessa guiança, nessa troca, nessa trajetória de recalcular a rota,
no que faz sentido para cada um, porque é importante a parte individual, porque o momento que eu estou vivendo hoje é diferente do momento que você possa estar vivendo. Eu gosto muito de dizer que a nossa vida é feita de ciclos. E os ciclos são, nossa, eu sou encantada pelos ciclos, porque a nossa vida é cíclica, né? E a gente aprende com ciclos, a gente aprende diariamente com esse ir e vir, com dar e receber, com tudo com que que a vida nos apresenta, né? Então, nós mulheres somos cíclicas, né? Temos todos os ciclos hormonais aí, e a gente aprende também com ciclos hormonais, com ciclos da lua, né? Com ciclos da natureza, com as estações. Então, a intenção aqui é integrar esses dois mundos, né? Para a gente ressignificar as nossas histórias e reinventar, né, novas histórias através dos ciclos que a gente precisa encerrar e dos nossos novos ciclos que a gente precisa recomeçar. Então, hoje, nós vamos falar de cocriação, de reinventar. Eu estou aqui, eu quero muito dividir isso com vocês nesse papel de troca, né? Nesse papel onde eu faço perguntas para vocês, que são perguntas baseadas em ferramentas poderosas, e que eu digo que é uma pergunta para você refletir, para você ter insight do que vier para você nesse momento. Porque o que não é naquele papel que eu vou estar aqui naquele papel de tipo, você vai fazer isso que eu estou dizendo. Não é isso, não é isso. Eu não gosto de estar nesse papel. Eu, desde a minha época de professora, eu sempre tentei, né, mostrar para o outro, né, para quem está comigo, que através das nossas experiências e da nossa sabedoria que a gente aprende. É isso que eu tento fazer com meu filho também, e é esse estilo de vida que a gente tem aqui em casa também. Ok? Então, eu vou dividir com vocês, em algum momento eu vou dividir com vocês a minha tela, porque eu tenho uma apresentação aqui que eu vou depois dar para vocês, para quem estiver assistindo a aula. Tem exercícios para vocês fazerem depois, meditação para vocês baixarem, um planejamento também para vocês seguirem. Então, vai ser uma troca bem rica aqui, onde a gente vai caminhar junto para tudo fazer sentido, né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio nas nossas decisões, acaba que a vida fica mais leve, eu diria assim, né? Porque se a gente olhar a nossa vida baseada nos ciclos de começar, encerrar, renovar, né? E muitas vezes ele não se encerra, ele se renova. Eu gosto muito de dizer também da parte como se a gente aprende com a natureza, né? Se a gente observar as estações, né, do ano, os dias, né? Como que a natureza se comporta conforme o dia, como a gente também pode aprender com a própria natureza, do plantar, do regar, do semear, do colher, do florescer. Se a gente olhar muito para esse aprendizado, a gente pode colher muitas sabedorias aí, muitos saberes desse olhar que a gente tem sensível para olhar para a nossa vida com os ciclos, né? Que a nossa vida é feita de ciclos, e que esses ciclos a gente aprende. Muitas vezes, vamos ver o que tem aqui, continuar na chamada, espera aí, só ver se está tudo certo aqui, que eu recebi uma mensagem, mas está gravando. Então, vamos lá. Quero compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Compartilhar. Aqui, agora acho que deu certo. Muito bom, muito bom.
Perfeito. Então, vamos lá. Quando eu falo da palavra reinvenção, eu vou trazer para vocês aqui que não é apenas de mudanças externas que a gente está falando, né? A gente fala de reinvenção também sobre escutar o nosso corpo, a nossa alma, o que a nossa alma está pedindo, né? O que o nosso corpo está dizendo para a gente, né? Porque muitas vezes na correria do dia a dia, naquela loucura desenfreada, principalmente agora nesse final do ano, a gente acaba fazendo tudo no automático, a gente acaba fazendo, seguindo o que muitas vezes o que a manada está fazendo, o que todo mundo está fazendo, e a gente acaba não percebendo, às vezes, o que o nosso corpo está pedindo. E a intenção aqui é a gente olhar para esse interior, para o nosso corpo, para o nosso momento, para o nosso ciclo de vida, para o que a gente está precisando aprender nesse momento. Então, a gente vai falar sobre essa questão do momento de cada um. Então, eu acho que assim, somos seres individuais e cada pessoa está vivendo o seu momento, está vivendo o seu ciclo de vida. E aqui eu vou pedir para vocês, né, antes de tudo, só para a gente fazer um início aqui, porque muitas vezes a gente está muito sobrecarregada, cansada, como se a gente estivesse carregando o peso do mundo nas costas, e com isso falta clareza para a gente, né? A gente começa a ficar sem energia, começa a ficar estressado, e às vezes a gente nem percebe o que a gente precisa fazer. Então, a gente acaba, às vezes, procrastinando e não faz as coisas importantes, e essa procrastinação nos traz, às vezes, um estresse, e quando a gente procrastina, vem o atraso das pendências, e com isso a gente acaba vivendo uma rotina caótica aí de desequilíbrio, e essa falta de organização e de prioridade faz cada vez mais a gente entrar no ciclo da falta de clareza. E essa falta de clareza acaba com que a gente não consegue cumprir o que a gente precisa, o que a gente se comprometeu a fazer, né? Então, essa fase de final de ano, eu gosto muito de pensar assim, a gente tá nessa loucura, de repente vem o ano novo, a gente fala, eu quero fazer isso, lista 50, às vezes 100 ou 10, enfim, cada um lista aí o que a gente precisa fazer, e de repente vai chegando no final do ano de novo, a gente olha para essa lista e fala assim, meu Deus do céu, o que eu cumpri dessa lista? Então, hoje aqui eu quero que vocês escolham, né, e sintam, né, qual a área que vocês querem trabalhar, né? Então, a gente pode pensar no pessoal, no profissional, no mental, saúde física, na atividade física, o que eu quero melhorar, qual o hábito que eu quero construir, qual o novo hábito, o que eu quero fazer, o que eu quero planejar para o ano que vem. Então, em muitos momentos eu quero que vocês escrevam isso, para vocês olharem para isso para o ano que vem. Só que além da gente pensar numa lista grandona, eu gostaria de pensar, né, que vocês trouxessem hoje na aula, uma meta, né? Porque muitas vezes a gente acaba escolhendo muitas metas e às vezes a gente sai de forma desenfreada e não acaba cumprindo. Por quê? Porque a gente não tem um plano, né? Um planejamento de ação, ok? Então, hoje nós vamos pensar que a gente vai trabalhar em uma meta. Mas antes, né? Eu gostaria de comentar com vocês também sobre a parte como que é linda a parte da ciência, inclusive do nosso cérebro, né? O nosso cérebro tem a neuroplasticidade, do cérebro que nos mostra que nós somos capazes de criar novos caminhos e hábitos, permitindo mudanças significativas para tudo que a gente quiser cocriar. Então, assim, tudo é possível, né, dentro do indivíduo, dentro das nossas limitações também, a gente pode cocriar. Com isso, se a gente tiver uma consciência corporal, a gente pode ver o que a gente pode ou não fazer,
o que eu quero ou não fazer, o que faz sentido para mim ou não. E qual que é o nosso norte diante de tudo isso? Eu digo que seria a nossa bússola, o nosso GPS, para onde eu quero ir. Se a gente se pensar na nossa base de valores e princípios, é um norte para a gente seguir. O que eu quero fazer, né? O que é felicidade para mim? Porque o que é felicidade, muitas vezes a gente confunde felicidade com prazer momentâneo, né? E esse prazer momentâneo que gera aquela dopamina maravilhosa, aquela adrenalina, aquela loucura do dia a dia, de querer da gente praticar, às vezes, só o prazer e viver loucamente como se fosse o último dia, ela pode trazer aquele prazer momentâneo para a gente. Mas é importante a gente se perguntar se esse prazer momentâneo a gente está construindo algo para o nosso legado, seja para o legado pessoal, profissional ou familiar, né? E aqui eu não estou dizendo porque eu não estou falando só de família, porque às vezes você pode ser uma pessoa solteira e não quer construir família e está tudo bem, só que você pode, nesse seu legado pessoal, construir algo que faça sentido para você, onde você viva bem, com saúde física, mental, e espiritual. Né? E essa parte de prazer muitas vezes é confundida, onde eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes eu escolho uma meta onde eu preciso aproveitar o tempo como se fosse o último dia, né, da minha vida. E eu gosto, né, de trazer essa parte que a gente pode viver a vida, né, como se fosse o último dia da nossa vida, baseada em presença, e não numa coisa onde eu falo de 880, onde fazer tudo de forma maluca e louca, que não vai nos levar a lugar nenhum. Né? Então, essa parte de presença, a gente pode estar se reinventando aí e buscando a real felicidade, porque a felicidade, muitas vezes a gente chega num momento, a gente pensa assim, nossa, eu fiz, mas parece que me falta algo, eu não estou satisfeita, eu não estou feliz, e é isso que confunde o ser humano, né? Porque o ser feliz não quer dizer que a gente precisa ter prazer todos os dias, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente aprende com os desafios, e nesse momento onde a gente não está vivendo, às vezes, um prazer, e sim está vivendo um aprendizado, se a gente não olhar com esse olhar, a gente acaba achando que a vida não faz sentido. Agora, se você tiver um olhar genuíno de aprendizado, de sabedoria, e aprender a reconhecer que até nos desafios é onde a gente constrói a nossa vida, porque nós somos feitas também, a nossa vida também é feita de desafios, né? Hoje somos o que somos porque vivemos de um momento de desafios, de ciclos, né? Então, eu gosto sempre de falar também sobre tecer a sua jornada, e eu vou contar agora um pouquinho para vocês, né, tem um livro, que é o livro A Tecelã, que é uma atividade onde convida você a refletir sobre os ciclos da sua vida. É muito bonitinho o livro, né, onde mostra sobre a ressignificar as esperanças, né, e criar um legado significativo. Porque se a gente olhar a gente como tecelãs da nossa própria vida, né, a gente vai transformar os fios da nossa jornada numa tapeçaria única e cheia de propósito, né, que é a nossa vida. Então, se a gente pensar na metáfora da tecelã, a tecelã é um conto, né, onde é uma grande mulher, né, é a guardiã dos fios da sua própria história. E esses fios, né, na metáfora, são as vivências que a gente acumula, as dores, o aprendizado, as conquistas, as pausas.
Então, na tecelagem da nossa vida, é possível ressignificar antigos padrões, né, e criar algo novo. Essa atividade que se a gente pensar, vai guiar a gente a explorar a nossa jornada e tecer, né, um padrão que ressoe com a nossa essência, com os nossos valores, com os nossos princípios. Então, vamos olhar aí para os nossos fios e pensar o que eu quero tecer, o que eu quero fazer, né? E observar também que muitas vezes a gente está seguindo padrões na nossa tapeçaria da vida, repetindo padrões, às vezes, aí dos nossos ancestrais, que às vezes não faz mais sentido. E quando a gente olha para trás, a gente pode pensar assim, o que eu posso aprender com os meus ancestrais, né? O que eu posso transformar, o que eu quero, né, continuar fazendo que deu certo e o que eu posso ressignificar e o que não faz mais sentido para mim, que é aí que eu comento com vocês que entra a parte de encerrar o ciclo, porque encerrar o ciclo, a gente pode dizer que são vários momentos. A gente pode falar de encerrar o ciclo quando a gente perde alguém, quando a gente muda de trabalho, muda de cidade, quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente acaba encerrando um ano e começando um outro ano, quando a gente sai do colégio, né, e vai para a faculdade, enfim, ciclos são vários, né? A gente pode estar vivendo vários ciclos. Aí, quando eu saio da fase de adolescência e vou para a minha fase adulta, quando eu saio do climatério e vou para a menopausa, enfim, a gente pode usar muitas metáforas aqui, exemplo de ciclos. E muitas vezes, né, se a gente olhar para esses ciclos, a gente pensar que a beleza, né, a beleza nos nossos ciclos, a beleza no nosso aprendizado, a beleza nos nossos desafios, tudo fica mais leve. É claro que na teoria é tudo muito lindo, né? Mas como que a gente pode viver isso na prática, né? Como que a gente pode estar verdadeiramente criando uma inteligência emocional para a gente olhar com sabedoria que tudo que a gente passa faz parte do que a gente é. E tudo que a gente vive, até os desafios, faz com que a gente aprenda algo para a gente levar aí para a vida, né? E isso não tem nada a ver com idade, a gente tem que a ver com aprendizado, né? Então, essa jornada aí é muito linda para a gente, da gente olhar, né? Se a gente olhar aí na tecelagem da nossa vida, né, os espaços vazios entre uns fios e outros, né, entre um ciclo e outro, né, o que é importante? Se a gente pensar quais que são os momentos da nossa vida, o que a nossa vida está pedindo hoje? Pausa, silêncio, ação, né, procriação, né, o que a nossa vida está trazendo de aprendizado aí, que eu preciso olhar, que eu preciso movimentar. Então, se a gente puder desenhar e criar a nossa tapeçaria, né? Como ela seria? Né? Vamos pensar assim, vamos imaginar com uma nova cores, novo significado, o que você intencionalmente quer para o seu próximo ciclo? Porque quando a gente olha para o nosso interior, né, e se conecta com a nossa essência, a gente pode estar vivendo em qualquer ciclo, mas ele vai estar fazendo sentido para a gente. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero mudar de cidade, porque nada faz mais sentido nessa cidade para mim. Aí eu mudo de cidade e estou lá, às vezes, de repente, no melhor lugar do mundo, imagine, sei lá, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou de repente aqui no Brasil mesmo, Fernando de Noronha, Chapada dos Veadeiros, mas se você internamente não estiver bem, você pode estar no melhor lugar do mundo, e aquilo vai estar ainda fazendo mal para você interiormente, porque não é o local, não é o lugar, não é a pessoa, não é
o bem material que vai te fazer feliz. Esses bens materiais podem te trazer um momento de prazer momentâneo, instantâneo, eu diria, né? Que é aquela adrenalina que vai e vem na hora, ativa a nossa dopamina, mas não é uma coisa que nos completa. E o que nos completa, assim, é pensar na ocitocina, né? Naquela parte hormonal onde faz sentido, aquela coisa gostosa da gente viver, né? O que faz sentido para a gente, né? E se a gente construir a nossa tapeçaria, né, com esse olhar, a gente vai estar deixando um legado para nós, né, a tapeçaria da nossa tecelã, porque a nossa jornada carrega uma mensagem, né, então eu pergunto para vocês assim, que legado você quer deixar, né, o que você quer aí ser lembrada, né, como você quer ser lembrada, como que você quer construir a sua vida, a sua trajetória, né? Eu preciso recalcular a minha rota? Tem alguma coisa que está fazendo, né, com que eu precise recalcular a minha rota? Eu também gosto de pensar assim, às vezes o corpo nos informa alguma coisa para a gente olhar. É como às vezes, de repente, uma dor de dente, ou a gente quebrar o pé, ou de repente ter algum problema de saúde que vem, às vezes para nos alertar e para a gente olhar assim, opa, calma, algo está errado aqui, eu preciso recalcular minha rota, né? Então, vamos nos conectar com o nosso corpo, porque quando a gente tem a consciência corporal, quando a gente se escuta, a gente vai estar vendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso recriar, né? Reinventar, co-criar, para que a minha vida faça sentido. E aqui eu estou falando de você, não estou falando do outro, porque o caminho do outro é o caminho do outro. Você não pode viver o caminho do outro, você não pode viver pelo outro. O processo de cada um é individual, a jornada de cada um é individual. É o aprendizado, o seu aprendizado. O que é a sua rota, o seu caminho. Então, se você seguir, né, tudo que eu tenho publicado ali, olha para aquilo e pensa assim, qual que está sendo a minha rota, né? Porque a sua tapeçaria é única, né? Seja a guardiã da sua própria tapeçaria, da sua própria vida, dos seus próprios fios. Vamos tecer aí, né, algo vibrante, algo que faça sentido para a nossa vida, que seja um reflexo natural e fiel, né, da mulher sábia que você quer ser e quer construir. Ok? Então, vamos fazer uma pergunta agora para vocês, para que vocês avaliem internamente o que você, olhando para o seu dia de hoje, né, o que você sente que você precisa deixar nesse momento da sua vida, deixar ir, o que não faz mais sentido para você, ou aquilo que você sabe que está te pesando, aquela coisa que está te empacando, que está alguma coisa que não está fazendo você ir para frente, o que você sente que precisa deixar ir, né? Vamos escrever? Vamos pegar o papel e uma caneta e vamos escrever? Eu gosto de fazer esse exercício, é importante que a gente escreva. Escreva aí, então. O que você sente que precisa deixar ir nesse momento da sua vida? O que você precisa abrir mão, que já não serve mais, para você dar espaço para o novo? Então, eu gosto muito de rituais e de falar de encerramento de ciclo, porque muitas vezes a gente sai de um trabalho, mas aquele trabalho não sai da gente, você fica carregando aquilo lá ainda lá. Porque quando a gente encerra um ciclo, não quer dizer que você tem que encerrar e deixar aquilo para trás, aquilo morreu. Não, não é isso. Peraí, eu honro aquilo que eu vivi no meu trabalho, eu aprendi naquele trabalho, eu aprendi com aquelas pessoas, eu aprendi com o meu chefe, olhar aquilo como aprendizado e honrar os bons momentos, e aqueles bons momentos vividos, e aqueles bons momentos que vão fazer sentido, e vai falar assim, não, isso fez parte da minha vida, isso fez parte de quem eu sou,
Mas quando às vezes a gente precisa encerrar, é até energeticamente falando de encerrar aquele ciclo para você dar espaço para o novo. Porque se eu não encerrar, isso eu não estou dizendo só racionalmente, mas energeticamente, você acaba ficando preso. É como um trabalho, é como um antigo relacionamento, você de repente começa um novo relacionamento, mas está lá presa naquele outro relacionamento lá do passado. Então, você não vai conseguir se entregar, né, no relacionamento que você está vivendo hoje. Então, assim, honra o que você viveu, mas a partir daquele momento, você encerra. Se você não conseguir fazer isso de forma racional, existem formas onde eu trago para vocês que são as formas dos rituais, ou por escrito, ou existem várias formas e ferramentas que a gente pode fazer. Isso eu posso tratar com vocês no individual também. Mas tem coisas que a gente precisa encerrar, porque se a gente não encerra, um ciclo vai ser difícil a gente dar espaço para o novo. Então, e por que eu falo que é difícil de encerrar um ciclo? Seja qual for, um trabalho, um relacionamento, ou dizer adeus para alguém que partiu, porque faz parte de nós isso, né? Do que a gente viveu. Então, eu vou dar um exemplo agora da questão da minha irmã, né? É claro que você, na hora que você perde alguém, você fala, meu Deus do céu, eu perdi parte da minha história. Eu perdi parte do que eu vivi com ela. Então, esse dizer adeus para que eu não vou ver mais essa pessoa é um sofrimento, né? É aquele sofrimento do luto que a gente às vezes precisa viver. Mas como a gente ressignifica isso? É olhando para o que a gente viveu, que a gente viveu de bom e o que a gente aprendeu com aquela pessoa, o que aquela pessoa trouxe na nossa vida, né? E isso seja também para outros ciclos que a gente viveu. Então, assim, eu sempre gosto de dar exemplo para vocês entenderem, né? Então, a mesma coisa assim, é aquela menina que está saindo da adolescência e entrando na maturidade. Então, a hora que ela começa a entrar na maturidade, começa a construir, de repente, uma família com filhos, se ela não olhar para a adolescência e pensar assim, olha, aquilo não faz mais sentido para mim, viver, ela não vai estar verdadeiramente vivendo a maturidade com a família, né? E isso, mulheres, não quer dizer que a gente tem que deixar de fazer o que a gente gosta. Não é nesse sentido, não é nesse lugar que eu estou dizendo. É no lugar assim, eu estou, de repente, hoje casada com um filho, mas se eu não me desprender da minha vida de adolescente, querer viver a minha vida de adolescente ainda, eu não vou estar me entregando como mulher, como maturidade, como mãe, né, de família. Então, assim, você está vivendo hoje o ciclo com entrega e presença verdadeiramente, ou você ainda está presa lá naquele passado? É nesse sentido, é nesse lugar que eu estou dizendo para vocês, né? E eu aprendi, né, em todos os ciclos, que os ciclos não é o encerramento de um ciclo não é um fim, é uma oportunidade de renascimento, da gente viver, né, co-criar uma nova realidade sem de repente, aquela pessoa, ou aquele trabalho, ou aquela vida que a gente tinha antes. Como que eu vou construir uma nova vida? Né? Como que eu vou construir uma nova vida baseada nos objetivos que eu tenho hoje? Se você está casada, nos objetivos que você tem com o seu marido, com o seu filho, com o seu novo trabalho, ou com a sua nova cidade, ou com o seu novo país, né, ou com o seu novo relacionamento. Então, assim, é olhar com esse novo olhar de, olha, deixe para trás o que precisa ir, ok? Muitas vezes, a gente tem medo do julgamento, a gente se preocupa muito com os outros, com a massa social, a gente está vivendo numa sociedade onde muitas vezes a gente acaba fazendo, até inconscientemente, faz porque o outro faz, a gente faz porque aquela nossa amiga fez, né? Então eu gosto muito de dizer assim também, não seja a Maria vai com as outras, né? Seja a Maria, né, que faça
que age com sabedoria, né? Que age com o que faz sentido para você. Porque se você for a Maria que vai ser a Maria que vai com as outras, pode muitas vezes você estar fazendo uma coisa que não faz sentido para a sua vida, né? Então, não se preocupe com o julgamento, com os outros. É importante a gente saber o nosso limite, saber dizer não e parar, né, de repetir esses ciclos inconscientes, esses padrões que muitas vezes nos limitam, nos paralisa e acaba não deixando a gente ir para frente, porque a gente repete ciclos inconscientemente. E esses padrões aí, se a gente não enxergar o que nos está atrapalhando, a gente não vai para frente. Tem muitas coisas aí, é importante a gente identificar esse padrão para a gente se libertar, ok? Então, vamos pensar assim, para a gente construir aqui um raciocínio. Vamos escrever no papel ou mentalizar o que está te impedindo de se reinventar hoje, né? De criar uma nova vida ou de criar, né? Ou de realizar um novo sonho. Pensa aí, é o quê? Um medo, uma crença? O que está te impedindo de seguir? Então, vamos pensar e escrever, que é importante que a gente escreva. Vamos fazer uma harmonização até para a gente sentir o nosso corpo e que essa resposta venha verdadeiramente da nossa alma, né? Então, vamos respirar, fazer a respiração intuitiva que eu gosto, que é o quê? Inspira, expira, fecha seus olhos, se você se sentir confortável, se você não quiser fechar, tudo bem, não tem problema. Coloca sua mão no coração, respire profundamente e pergunta para você mesma que o seu corpo, o que o meu corpo está me mostrando agora? O que minha alma deseja? Silencia e permita que essas respostas venham. Quando a gente respira profundamente, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, onde a gente reduz os batimentos cardíacos, os níveis de cortisol, e com isso a gente ajuda, através da respiração, a gente restaura o equilíbrio interno. Olha como até o tom da minha voz mudou aqui, de eu estar fazendo uma simples respiração com vocês aqui. Então, olha o poder que a gente tem aqui de usar a sabedoria do nosso corpo, a nossa consciência corporal, para a gente, de repente, não decidir, né, só por impulso, pela razão. Toda vez que você precisar decidir alguma coisa, faça essa respiração profunda, esteja no seu momento de tranquilidade, de conexão com você mesmo, porque enquanto você respira, você sente o seu corpo, a sua alma, para ela se alinhar, e aí eu digo que é o ponto de partida dos que será o seu guia. Essa vai ser o que? A sua bússola. Quando a gente está conectada verdadeiramente com a nossa verdade, alinhada com o que a gente veio fazer nesse mundo, as respostas vêm mais facilmente, né, de forma mais leve, e não baseada no que o outro quer que a gente construa. O que você quer construir? O que você quer fazer? O que faz sentido para você nesse momento? E não o que o outro, ou a sociedade, né, ou a família, ou seja lá o que for, que esteja te impedindo, ou seja lá o que você esteja vivendo que não seja a sua verdade. Então, quando a gente traz essa resposta, essa sabedoria, né, conscientemente, essa resposta vem mais alinhada
com a sua sabedoria interna. Então, muitas vezes, é aquele ditado assim, ó, você não haja por impulso, não haja no momento da raiva, né? Para, pensa, conta até 10, se o até 10 não funcionar, saia do ambiente, saia daquele fervor onde a sua mente não está funcionando, e depois você volta para você ter a resposta, né? Então, é bem isso, essa conexão. E a respiração nos ajuda a gente fazer essa conexão, né, de autocuidado, de olhar, quando a gente está, né, conectada com o nosso corpo, com a nossa consciência, vem de forma natural, ok? Então, eu vou agora fazer com vocês um planejamento intencional, perguntando para vocês assim, como que você quer se sentir daqui 3 meses? Como você quer se sentir daqui 6 meses, daqui 1 ano, se a gente for pensar no planejamento para 2025, né? Então, vocês podem escrever isso depois, mas agora, né, que a gente está conectado aqui com a nosso corpo, nossa alma, nossa verdade, vamos escolher uma pequena mudança que você pode implementar hoje ou amanhã, para nutrir esse sentimento aí de como você quer se sentir daqui um tempo, daqui 3 meses, ou amanhã, ou daqui 1 semana. Pensa, é esse sentimento aí que você vai nutrir. Então, toda vez que você quer fazer, como da questão assim, olha, eu preciso, né, fazer atividade física, mas às vezes eu estou com preguiça. Então, o que te motiva a ir na academia não é só a motivação diária de acordar e ter aquela vontade, porque não é todo dia que você vai ter vontade de ir na academia. O ponto é como eu vou me sentir após eu ter ido, como eu vou me sentir após eu ter feito 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, né, de academia, ou atividade física, ou de yoga, ou de pilates, ou algo que você está. Estou te dando esse exemplo só para você enxergar, mas isso é para tudo. Então, é aquela questão de escolhas e renúncias, né? Então, eu quero construir um sonho, quero construir a minha casa, mas eu vou precisar fazer renúncias. E essas renúncias, muitas vezes, é o quê? Deixar, né, os prazeres momentâneos de lado. Mas qual que é o objetivo principal? Eu estou deixando de fazer hoje para construir um sonho amanhã. É importante que a gente compartilhe os nossos objetivos com alguém. Isso, independente de você ter um companheiro ou não, pode ser uma pessoa de confiança, uma amiga, uma mentora, um mentor, uma pessoa de confiança, seu pai, sua mãe, seu companheiro, né? Porque quando você compartilha com alguém, você verbaliza isso também para o universo. E às vezes essa pessoa também pode te ajudar nesse processo, né? Para que esse processo fique mais leve e mais poderoso também, né? Então é importante se a gente compartilhar com o nosso círculo de apoio, né? Eu gosto de dizer, é como se igual seja ou às vezes na igreja, ou um grupo do beach tênis, ou um grupo de yoga, um grupo do trabalho. Agora, a gente pode também estar escrevendo, né, e pensando as listas das nossas situações e hábitos e crenças que não fazem mais, não servem mais para a gente. Você sabe, a gente sabe, às vezes, aquilo que não faz bem para a gente, às vezes a gente está lá apegado, fazendo aquilo lá, mas o que você precisa, né, deixar aí? Qual que é aquele, olha, preciso largar, eu preciso parar de fazer aquilo que não está fazendo mais bem para a minha saúde,
ou eu preciso, de repente, assim, organizar o meu espaço na minha casa, porque eu sei que aquele espaço onde eu acumulo as coisas não está me fazendo bem, né? Então, quando eu falo de limpeza de espaço, quando a gente faz, às vezes, até uma limpeza de espaço físico, internamente a gente também faz essa limpeza na nossa mente. Aquilo, muitos tinham um ditado que os antigos diziam assim, vai arrumar a gaveta, vai arrumar a sua gaveta, vai arrumar seu armário para você pôr a sua vida em ordem, né? Porque muitas vezes, quando a gente não está com o nosso ambiente físico em ordem, consequentemente, a nossa mente também não está em ordem, né? Muita coisa, às vezes, precisa ser revisado, precisa ser olhado, ok? E é importante, eu gosto muito de escrever. Quem não gosta de escrever, né, pode mentalizar. Mas o poder da escrita é muito importante, porque quando a gente escreve, coloca no papel, ou quem for mais visual, fazer um painel, né, de físico ou digital, com imagens, palavras, frases, que simbolize os seus desejos, as suas intenções, aí para você concretizar nos próximos 12 meses, no próximo ano, para você se sentir da forma com que você imaginou no exercício anterior, né? E você pode o que fazer? Desenvolver 3, 4, 5 palavras curtas e poderosas para você repetir diariamente, né? Olha, eu vou fazer isso para eu me sentir assim. Eu estou abrindo mão disso para ter aquilo, ok? E muito importante, se a gente pensar, quando a gente pensa, né, na visão do futuro aí, de desejos e intenções, a gente pensar nas escolhas e nas renúncias. E eu gosto, né, de trazer para vocês, eu vou dar aqui de presente com para vocês uma outra dica também, que eu falo que seria a bússola, né, a nossa bússola, que é uma ferramenta prática para você alinhar suas ações e decisões com seus valores e prioridades, se você refletir assim, né, para qualquer, para tudo que você for decidir, para tudo que você for fazer na sua vida, né, para qualquer tipo de plano que você precisa ter mais clareza, né, e ter mais significado no seu bem-estar, você olha para essa sua bússola, né, independente de qualquer área da sua vida, seja na saúde, trabalho, relacionamento e autocuidado, e pergunte, né, são as 3 palavrinhas mágicas, o que eu quero fazer, como eu vou fazer e por que eu quero fazer, né? Então, se a gente tiver assim, o que você deseja fazer e priorizar agora para cuidar de si mesma. Então, o que é? Né? Como é que você pode colocar essa ação em prática de forma viável e adaptada à sua rotina? É onde a gente entra com plano de ação. Então, e o porquê que eu quero fazer isso? Por que isso é prioridade? Por que isso é importante para mim? Essas 3 palavrinhas eu chamo de bússola de autocuidado, é a bússola da mulher sábia. Tudo, até qualquer tipo de decisão que você for tomar, você lembra dessa pergunta: o que, por que e como? Né? Porque se a gente sabe, às vezes, muitas vezes, o que eu tenho que fazer, mas eu não sei como eu tenho que fazer, e nem o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, se a gente pensar, eu vou depois dar para vocês esse PDF, que é a bússola do autocuidado, e aí você também pode trabalhar, né? Essa bússola é uma ferramenta poderosa, né? Que é uma ferramenta poderosa pessoal, que vai te ajudar a alinhar as ações com o seu propósito. E pensa, né, que o seu autocuidado é um processo contínuo e único, né, para cada um. Então, se você usar essa ferramenta aqui com gentileza, você vai te ajudar em muitas outras decisões pessoais. Então, quando a gente sabe o que, né, que eu quero fazer e o porquê que eu quero fazer, eu preciso olhar para como eu vou fazer, que são as ações. As ações, o que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo? Qual que vai ser meu caminho que eu vou tratar, né, que eu vou cuidar? E
seria importante se você tivesse uma verificação, um check-in, né, diário ou semanal, ou um acompanhamento, seja de uma psicóloga, de uma mentora. Eu posso te ajudar como sua mentora, quem quiser fazer parte do programa, né, eu posso estar fazendo isso, porque às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Mas esse checklist é importante se a gente fizer assim, ó, o que é prioridade, o que é necessário, e a gente se organizar, porque na loucura do dia a dia, a gente sai fazendo um monte de coisa no dia, chega cansada no final do dia, depois você olha e fala, nossa, eu acabei não fazendo o que eu precisava. Agora, se você puser por escrito, eu gosto de colocar por escrito um dia antes. Então, um dia antes, você colocar por escrito o que eu preciso fazer amanhã, e escolha o que é prioridade, o que é necessário. Porque se você fizer o que é prioridade e sobrar tempo para o necessário, seu dia vai ficar mais leve. Agora, se você não desenhar isso, desculpa, se você não desenhar isso, se você não escrever, se você não tiver em mente, você acorda, você sai fazendo o que vem para o seu dia, sem ter uma rotina, e chega no final do dia, você fala, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer, e não fiz o que precisava ser feito. E aí os dias vão passando, são 365 dias vivendo assim, aí chega no final do ano, você fala, nossa, aquela minha lista que eu fiz de objetivos, eu não cumpri. Mas por que você não cumpriu? Porque você não fez, né, um acompanhamento diário disso. E muitas vezes, né, os imprevistos, a loucura do dia a dia, hoje a gente está vivendo numa correria, onde a gente também, onde 24 horas parece que é pouco para o nosso dia, né? As 24 horas voam. Então, é importante que a gente escreva, que a gente faça um acompanhamento do nosso progresso. É um acompanhamento, né? Então, é importante a gente ter esse planejamento, é importante ter um planejamento por escrito, é importante a gente ter alguém para nos acompanhar, é importante a gente ter alguém para nos guiar, né? Nessa trajetória, nessa travessia. Eu posso fazer isso para ajudar vocês. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês, isso agora não estou, eu vou compartilhar que nesses próximos 7 dias, daqui, hoje é dia 5, os próximos 7 dias vai cair no dia 12. Até dia 12, que é 12/12, é um portal importante, eu vou estar acompanhando vocês nesses 7 dias, de forma gratuita, da gente estar fazendo o que a gente resumiu nessa aula aqui. Eu me prontifico em fazer para vocês seguirem, né, de como a gente vai colocar isso em prática. Então, eu vou guiar vocês nesses 7 dias e vou convidar vocês também, a quem quiser fazer parte da mentoria. Eu tenho uma mentoria aberta, onde eu acompanho as mulheres por um grupo individual, em grupo e também individual, onde a gente tem um olhar, né, individual para cada mulher, para aquilo que ela está vivendo naquele momento. E eu vou ajudar vocês nesse momento, seja da forma individual, de uma forma confidencial, de uma forma onde você se sinta à vontade para compartilhar, e eu, com as minhas ferramentas, com a minha experiência, né, de vida profissional e pessoal, eu tenho, né, uma bagagem para poder segurar na sua mão e fazer você seguir aí o seu passo a passo aí para você cumprir os seus objetivos. Mas nesses 7 dias eu vou acompanhar todo mundo que estiver assistindo essa aula e, de repente, todo mundo que quiser fazer parte do nosso processo, eu vou me comprometer em fazer isso com vocês nos próximos 7 dias. E quem depois quiser seguir comigo na mentoria, a gente segue aí ou de forma individual ou de forma em grupo, para a gente estar verdadeiramente colocando os nossos objetivos e as nossas metas em prática, em forma de ação e concretização, para que a nossa reinvenção e cocriação seja verdadeira, né? Seja efetiva. Então, quando a gente constrói o nosso mapa de reinvenção e a gente pensar que a gente
cocriar uma coisa, realizar um sonho, concretizar um objetivo, é um ato de coragem e de amor próprio. A gente vai estar deixando aquele conforto de sair da nossa zona de conforto para trás e vai fazer verdadeiramente o que eu acredito, o que aquela que o nosso interior, quando a gente era até criança, a gente sonhou, né? Hoje eu falo para vocês também que eu dei a meditação da criança interior. Quem ainda não baixou, baixe e faça, porque é importante, porque se a gente olhar para a nossa criança lá interior, a gente vai entender o que ela sonhou para nós agora como adultos. Então, quem não fez, faça essa meditação, que está gratuita também para vocês baixarem. Ok? Então é isso. A aula de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês o que fez sentido para vocês, se isso que eu trouxe para vocês, se isso ressoou com o coração de vocês, se verdadeiramente você trouxe algum valor, algum significado para vocês, o que isso foi importante para vocês, o que foi importante para vocês estarem aqui hoje, por que vocês estão aqui hoje, o que vocês vieram buscar, quais as expectativas que vocês estavam com relação a essa aula, né, e essas expectativas foram concretizadas, foram supridas, ou você imaginou, né, algo que eu fosse simplesmente ditar para vocês e não fosse partir da ação de vocês. Pensa só, pensa assim, o que você precisa fazer a partir de hoje, diante de tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, num momento tão rapidinho, né, porque é importante até para o nosso cérebro também, para a gente ter insights, porque muitas coisas não vão fazer sentido para vocês hoje, mas pode fazer sentido para vocês depois, porque às vezes nesse momento que você está vivendo hoje, às vezes você não tem alcance do que eu estou te falando. Muitas vezes esse insight vai vir depois. Então, verdadeiramente é isso que eu quero trazer para vocês, que isso ressoe em algum momento, em algum lugar, né, dentro de você, da sua sabedoria interna, feminina, né, o que isso pode te trazer de valor para a sua vida. Ok? Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço a presença de cada um. Assistam essa aula, baixem a meditação, baixem os materiais, os PDFs, me escrevam depois o que fez sentido para vocês. Vamos juntas fazer esses 7 dias, né, de acompanhamento, que vai ser um aprendizado para a gente seguir 2025. Então, já vai ser aqui um recalcular rota nesses 7 dias. E eu peço que vocês me escrevam. Eu vou escrever também depois para vocês, para ver o feedback que vocês vão me dar com relação a essa aula e o que a gente pode construir juntas, ok? Então, foi um prazer estar com vocês, sejam muito bem-vindas no meu canal, né? Quem está já me acompanhando no Instagram, no Ciclo das Mulheres. Ano que vem também eu pretendo trazer mais vídeos, compartilhar mais vivências com vocês, seja no canal do YouTube, seja no Instagram e nas redes sociais, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada. Estou aqui por vocês, para vocês e para ajudar vocês, porque juntas nós somos mais fortes, ok?